O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a reprovação que esse servo, chamado servo mau, recebe no Evangelho é o que cada um de nós também corre o risco de experimentar na própria vida. Um esfriamento, uma indiferença em relação às coisas de Deus. Deixar que as coisas de Deus tornem-se tão comuns e habituais na nossa vida que não percebemos a sua ação e a sua grandeza quando vivemos na indiferença. Para aquele servo, recebendo um dom daquele tamanho, recebendo uma graça daquele tamanho, não foi capaz de perceber pela sua insensibilidade, não foi capaz de perceber que ali estava Deus e a sua ação. Nós vemos um contraste entre a postura desse servo e aquilo que nós ouvimos na primeira leitura desta liturgia de hoje, que nos aponta aquilo que vimos também um pouco na realidade do dia de ontem, do livro dos Macabeus. Ontem era Eleazar, que
preferiu perder o que lhe restava de vida do que se prestar a comer carne sacrificada, carne de porco, que era proibido pela lei judaica. Preferiu perder o seu resto de vida do que desonrar o seu Deus. Hoje nós vimos essa mãe cercada por esses filhos e um a um ela os ensinou a não desonrar a Deus, mas permanecer na fidelidade à aliança de Deus com o seu povo. Uma reação que se contrasta desse servo mau, que não se envolveu com as coisas de Deus, com a proposta de Deus, que se tornou indiferente, se contrasta porque, a exemplo da mãe, todos os filhos viveram a experiência de um envolvimento com Deus de tal forma que desprezaram a própria vida para não romper com a aliança sagrada. Tem um cardeal italiano que eu gosto muito de acompanhar suas reflexões, ele se chama Gianfranco Ravasi, e ele, numa das suas reflexões, falando do tempo moderno, ele dizia que a sociedade, ela vive um fenômeno chamado de apateísmo. É um termo que ele cunhou para falar de duas realidades, de apatia e de ateísmo. E ele explicava, a apatia é a ausência de sentimento, é a insensibilidade, a superficialidade. Tanto que a gente tem no nosso português uma pessoa apática, né? É uma pessoa que não se deixa contagiar por nada. A gente diz no linguajar comum, né? Pessoa sem sal, que não se deixa envolver, porque pathos quer dizer aquela capacidade que nós temos de nos deixar afetar por algo. Então a pessoa apática, ela não se deixa afetar. E ele dizia, essas pessoas, cristãos do tempo de hoje, vivem essa apatia espiritual, essa insensibilidade ou uma superficialidade no modo de se relacionar com Deus. Tanto que o evangelho de hoje, nós ouvimos, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Era o tema da parábola que Jesus contou. Ou seja, indiferença, apatia, desdém. Não deixar-se envolver pelas coisas de Deus. E quantas vezes nós experimentamos isso na nossa vida espiritual? Quantas vezes nós também não vamos, pouco a pouco, nos tornando apáticos às coisas de Deus? Não nos afeta mais Deus nos fazer, por exemplo, um chamado, uma escolha. Não nos afeta mais a santidade que Deus espera de cada um de nós. Não nos afeta mais o compromisso de fidelidade com aquilo que nós nos comprometemos diante de Deus, seja pelo nosso batismo, seja por uma vida de entrega total a Deus. Vamos nos tornando pessoas apáticas, não queremos nos deixar envolver pela dinâmica de Deus. E aí esse cardeal, ele desmembrava a apatia e, por outro lado, o ateísmo, que é a negação, não é, da existência de Deus. E ele dizia, às vezes, causa mais espanto, não a questão de um ateísmo objetivo direto, como se Deus não existisse, mas causa mais espanto em pensar que Deus nós servimos, que Deus nós dizemos que amamos, que imagem de Deus eu tenho, se eu digo que eu creio em Deus e professo a minha fé, que Deus é esse, que Deus é esse. E é esse Deus que, como eu lhes falei, a primeira leitura nos chamou a atenção, um Deus com o qual nós precisamos nos envolver, de corpo e alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças. Porque o contrário da apatia é o que o Novo Testamento traduziu como parresia. Parresia é aquele sentimento de coragem, de destemor, um sinal de vitalidade interior. A parresia é sinal de que eu estou vivo como cristão. Podem me propor o que quiser, eu não vou negar nosso Senhor.
podem colocar o que for na minha frente, eu persisto e permaneço com o Senhor. Os 3 mártires sacerdotes jesuítas que nós celebramos hoje, foram mortos no Paraguai, missionários, preferiram a parresia, não se deixaram tomar pelo espírito de apatia, mas deixaram-se tomar pelo espírito de parresia, dizendo: eu prefiro Cristo a qualquer outra coisa, mesmo que isto custe a minha vida, mesmo que eu tenha que morrer por causa disso. Então, esta parresia é esta reação que nós temos diante do apelo de Deus. Nós somos movidos por esse impulso do Espírito Santo de Deus que age em nós e nos move na direção do eterno. Quando Deus, Ele traz um movimento na nossa vida, é justamente para nos direcionar para Ele. Então, não ofereçamos resistência, não nos tornemos apáticos às manifestações de Deus, mas vamos entrar no movimento do Espírito, vamos deixar que o Espírito de Deus nos leve aonde Ele quer, vamos deixar que o Espírito de Deus mova-se de fato em nós, para que a nossa vida esteja no movimento de Deus. Não ofereça resistência e não seja insensível à voz de Deus que fala com você hoje. Permita que o Espírito Santo de Deus mova o teu coração e leve você à realização da vontade de Deus. Abaixe a sua cabeça por um instante. Tenha hoje diante do Senhor aquela coragem que imbuiu o coração daqueles 7 filhos. Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais. Eu quero, Senhor, nesse dia de hoje, me deixar envolver pela força do Teu amor. Força do Teu amor que me impulsiona a dar determinados passos que eu, humanamente falando, não posso, não consigo, não tenho vontade. Mas, na força da Tua palavra, na ação do Teu Espírito, eu quero dar esses passos. Eu quero me deixar envolver pela vontade de Deus, eu quero me deixar seduzir pela vontade de Deus e romper dentro do meu coração toda a insensibilidade, toda a apatia, todo o desânimo, toda a falta de vontade que muitas vezes ronda o meu coração na realização da vontade de Deus. Senhor, sozinhos nós não podemos, nós precisamos da Tua graça, nós necessitamos da força do Teu amor para realizar a Tua vontade. Por isso, trabalha em nossos corações, age em nossos corações, para que nós possamos dar os passos necessários. Obrigado, Senhor, por reaquecer os nossos corações. Obrigado por nos tirar dessa apatia. Obrigado, Senhor, por nos revigorar, por resgatar em nós a vitalidade, o desejo de ser totalmente Teu, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos pela ação da Tua graça em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.